Você pode até manter por um tempo, mas não se sustenta e, eventualmente, cede. Por isso, antes de tentar recuperar intensidade, antes de buscar sentir algo novamente, existe um passo que não pode ser ignorado. Um passo simples, mas decisivo. Parar, observar e entender. O que você precisa fazer antes de tentar fortalecer sua fé? Existe uma tendência natural de querer resolver rápido. Sentiu que a fé enfraqueceu? Já tenta recuperar. Busca mais conteúdo. Ora mais. Tenta voltar ao normal. Mas essa pressa pode ser um erro. Porque você tenta fortalecer algo, sem compreender o que está acontecendo com ele. E isso prolonga o problema. Por isso, o primeiro passo não é agir, é perceber. Perceber com honestidade, sem julgamento, sem pressão. Olhar para dentro e reconhecer. O que mudou em mim? O que deixou de fazer sentido? O que eu estou evitando encarar? E isso exige coragem, porque nem sempre a resposta é confortável, mas é necessária. Porque clareza vem antes de direção, e sem clareza, qualquer tentativa de fortalecimento é superficial. Quando você para e observa, algo começa a se organizar. Pensamentos que estavam confusos começam a ganhar forma. Sentimentos que estavam misturados começam a se separar. E aos poucos, você começa a entender o que é dúvida real, o que é desgaste emocional, o que é falta de compreensão, o que é apenas influência do momento. E isso muda completamente a forma como você lida com a situação. Porque agora você não está mais reagindo, você está compreendendo. E compreensão traz estabilidade. Mesmo que ainda não existam todas as respostas. E é exatamente a partir desse ponto que a fé pode começar a ser reconstruída. Mas não da mesma forma que antes. Não baseada em repetição. E sim em algo muito mais sólido. Uma construção que começa de dentro e não de fora. Reconstruindo a fé de dentro para fora, depois de parar, observar e entender o que está acontecendo, você percebe algo essencial. A fé que você tinha antes não pode simplesmente ser recuperada. Ela precisa ser reconstruída, mas dessa vez, de dentro para fora. Porque antes, talvez, ela estivesse muito apoiada no externo, no ambiente, nas palavras que você ouvia, na rotina que você seguia. E isso tem valor, mas não sustenta sozinho. Quando a base começa a ser construída internamente, tudo muda. Porque agora você não acredita apenas porque aprendeu. Você começa a acreditar porque entendeu. E isso transforma a qualidade da sua fé. Ela deixa de ser dependente e começa a se tornar consistente. Mas essa reconstrução não é instantânea. Ela acontece em camadas. Você revisita o que acredita. Questiona o que nunca tinha questionado. Aprofunda o que antes era superficial. E isso, no começo, pode parecer desconfortável, porque envolve desconstrução. Mas é exatamente isso que fortalece. Porque aquilo que permanece depois de ser questionado se torna mais sólido. E aquilo que não se sustenta abre espaço para algo mais verdadeiro. E aos poucos, a fé deixa de ser algo que você tenta manter e passa a ser algo que começa a fazer sentido de forma natural. Sem esforço forçado, sem repetição vazia, mas com coerência interna. E isso cria um novo tipo de estabilidade, não baseada em emoção, mas em entendimento. E é aqui que muita coisa começa a mudar. Porque você percebe que o problema nunca foi sentir menos. Foi não ter uma base suficiente para sustentar quando o sentimento diminuía. E isso nos leva a um ponto que muda completamente a forma como você enxerga a fé. A diferença entre sentir fé e viver pela fé. Uma das maiores confusões é acreditar que fé é algo que você precisa sentir o tempo todo. Se sente forte, está bem. Se não sente, algo está errado. Mas isso não se sustenta, porque emoções oscilam. Elas variam com o dia, com o contexto, com o que você está vivendo. E se a sua fé depende disso, ela sempre será instável. Por isso existe uma diferença fundamental. Sentir fé e viver pela fé. Sentir fé é emocional. É momentâneo. É variável. Viver pela fé é decisão. É direção. É escolher continuar, mesmo quando o sentimento não acompanha. E isso não significa frieza.
significa maturidade. Porque você não ignora o que sente, mas também não se submete completamente a isso. Você entende que o sentimento faz parte, mas não define tudo. E isso traz liberdade, porque você deixa de se cobrar por sentir sempre da mesma forma. E passa a focar no que realmente sustenta, o posicionamento. Você pode ter um dia difícil, e ainda assim continuar. Pode não sentir intensidade, e ainda assim permanecer. E isso fortalece a fé de uma forma muito mais profunda, porque ela deixa de depender de picos emocionais e passa a ser construída na constância. E essa constância não é visível na maioria das vezes. Ela acontece em silêncio, nos bastidores da sua vida. O processo silencioso de fortalecimento que ninguém vê, existe uma parte do crescimento que quase ninguém valoriza, porque ela não aparece, não é intensa, não é emocional, não é perceptível de forma imediata. Mas é exatamente ali que a fé se fortalece. Nas pequenas decisões. Na escolha de continuar mesmo sem sentir. Na decisão de não desistir mesmo com dúvida. Na constância que ninguém vê. E isso no começo parece pouco. Parece que nada está acontecendo. Mas está. Porque consistência constrói estrutura. E estrutura sustenta. Cada vez que você não recua, cada vez que você não se entrega ao desânimo, cada vez que você continua, mesmo sem clareza total, você está fortalecendo algo interno. E isso não depende de emoção, depende de repetição consciente. E com o tempo, isso começa a gerar estabilidade. Você já não oscila como antes, já não se perde com a mesma facilidade. Porque existe uma base sendo formada, e essa base não é visível no início, mas se torna evidente depois. Quando situações que antes abalariam você já não têm o mesmo efeito. E isso revela algo importante. O fortalecimento real da fé não é barulhento, ele é silencioso, mas profundamente transformador. E é esse processo que leva você a um novo nível. Um nível onde a fé deixa de ser frágil. Quando a fé deixa de ser frágil e se torna inabalável, existe um ponto em que algo muda. Não porque todas as dúvidas desapareceram, não porque tudo ficou claro, não porque você sente o tempo todo, mas porque existe estabilidade, uma firmeza que não depende mais do momento. Você ainda pode ter perguntas, mas elas não destroem sua base. Ainda pode enfrentar dias difíceis, mas não perde a direção. Ainda pode não entender tudo, mas não se desestrutura por isso. E isso é uma fé mais madura, mais real, menos dependente do externo, mais sustentada internamente. E essa mudança não acontece de forma repentina. Ela é construída ao longo de cada escolha consciente, de cada momento em que você não voltou atrás, de cada vez que decidiu continuar, mesmo sem sentir. E quando você olha para trás, percebe, aquilo que parecia fraqueza era, na verdade, processo. Aquilo que parecia perda era reconstrução. E a fé que você tem agora não é a mesma de antes. Ela não é mais baseada apenas em emoção, nem apenas em repetição. Ela é baseada em algo mais profundo: consciência, entendimento e posicionamento. E isso a torna muito mais difícil de ser abalada. Mas existe um ponto que ainda pode comprometer tudo isso, se não for entendido com clareza. Por quê? Mesmo com uma fé reconstruída, existe algo que pode enfraquecer tudo silenciosamente. Os pensamentos que você permite permanecer dentro de você. E é exatamente isso que vamos explorar a partir daqui. É um sinal. E a pergunta agora não é: como voltar a sentir o que eu sentia antes? A pergunta é: o que essa fase está tentando revelar sobre a sua fé, que você ainda não percebeu? Se em algum momento dessa introdução você se reconheceu, se algo dentro de você fez sentido, mesmo que você ainda não consiga explicar, então eu quero te pedir uma coisa simples. Não assista esse vídeo de forma automática. Assista com atenção. Porque o que você está vivendo não é superficial. E a resposta que você precisa também não é. E talvez, pela primeira vez, você comece a entender que não está perdendo sua fé. Você está sendo levado a algo mais profundo. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal,
porque aqui a gente não trabalha com respostas rasas. E antes da gente continuar, me conta uma coisa nos comentários, com total sinceridade. Você sente que sua fé está enfraquecendo? Ou apenas mudando? Essa resposta pode parecer simples, mas ela revela muito mais do que você imagina. E pode, inclusive, ser o primeiro passo da sua clareza. Agora, presta atenção no que vem a seguir, porque o que parece fraqueza pode não ser o que você pensa. Nem toda fé fraca significa que você está se afastando. Existe uma interpretação automática que acontece quando a fé começa a enfraquecer. Você sente menos, tem mais dúvidas, menos intensidade. E imediatamente conclui: estou pior, estou me afastando, algo está errado comigo. Mas essa conclusão nem sempre é verdadeira, porque nem toda fé que enfraquece está morrendo. Algumas estão amadurecendo. E isso acontece quando uma fé que antes era sustentada por repetição, ambiente ou emoção, começa a ser confrontada pela realidade. Você começa a perceber que não entende tudo como pensava, que algumas respostas já não são suficientes, que certas certezas eram mais frágeis do que pareciam. E isso não é queda, é transição. O problema é que, sem entender isso, você entra em conflito. Tenta voltar a sentir o que sentia antes, tenta recuperar a intensidade, tenta reacender algo, mas talvez aquilo que você tinha antes não seja o que você precisa agora. Porque existe uma diferença entre fé emocional e fé consciente. Uma depende do que você sente. A outra permanece mesmo quando você não sente. E o que você está vivendo pode ser exatamente essa mudança. Uma fé que está deixando de ser superficial para se tornar mais profunda, menos baseada em sensação e mais baseada em entendimento. E isso, inevitavelmente, passa por um momento de instabilidade, porque aquilo que sustentava você antes já não sustenta mais. Mas o novo ainda não está totalmente construído. E é nesse intervalo que a fé parece fraca. Mas, na verdade, ela está sendo redefinida. E se você não entende isso, tenta corrigir algo que não está quebrado, quando na verdade deveria observar, porque esse momento não pede esforço imediato, pede consciência. E isso nos leva a algo que quase ninguém percebe. A fé não enfraquece de repente, ela vai sendo desgastada, pouco a pouco, em silêncio. O desgaste silencioso de acreditar sem entender. A fé não se perde de uma vez, ela se desgasta. E esse desgaste acontece quando você continua acreditando, mas sem compreender profundamente aquilo que acredita. Você repete, você pratica, você mantém a estrutura. Mas, internamente, existem lacunas, perguntas não respondidas, dúvidas não exploradas, conflitos ignorados. E, no começo, isso não parece um problema, porque a rotina sustenta, o ambiente ajuda, as palavras já são conhecidas, tudo parece funcionando, mas com o tempo, isso começa a cobrar um preço. Porque acreditar sem entender cansa. Cansa sustentar algo que você não consegue explicar. Cansa manter uma estrutura que não responde mais às suas experiências reais. E esse cansaço não é sempre consciente. Ele aparece como desânimo, como falta de motivação, como distanciamento gradual. Você ainda está ali, mas já não está da mesma forma. E isso gera confusão, porque externamente, nada mudou tanto. Mas internamente, tudo está diferente. E o problema não é a fé em si, é a base que não foi aprofundada. Porque uma fé que não é compreendida não se sustenta sob pressão. E a vida pressiona. Situações difíceis, momentos de incerteza, experiências que não se encaixam no que você aprendeu. E nesses momentos, aquilo que não foi bem estruturado começa a ceder. Não porque é falso, mas porque não foi aprofundado o suficiente. E isso cria uma sensação perigosa, a de que a fé não funciona. Mas, na verdade, o que não funcionou foi a forma como ela foi construída. E reconhecer isso muda tudo, porque agora você não precisa abandonar. Você precisa reconstruir. Mas antes disso, algo inevitável acontece. Aquilo que você aprendeu começa a não ser mais suficiente. Quando o que você aprendeu já não sustenta mais você,
Existe um momento na caminhada em que o que antes fazia sentido já não responde mais. Você ouve as mesmas coisas, mas elas já não têm o mesmo efeito. Você tenta aplicar, mas parece que não alcança o mesmo resultado. E isso não significa que tudo está errado. Significa que você mudou. Sua percepção amadureceu. Sua experiência aumentou. Suas perguntas ficaram mais profundas. E aquilo que antes era suficiente para um nível já não sustenta o próximo. O problema é que muitas vezes você não entende isso e começa a se culpar. Acha que perdeu algo, que esfriou, que está falhando, mas na verdade, você está ultrapassando uma fase. E toda transição gera instabilidade, porque você ainda não tem as novas respostas, mas já não consegue viver com as antigas. E isso cria um vazio. Um espaço interno onde nada parece totalmente sólido. E é exatamente nesse espaço que algo começa a crescer. A dúvida, mas não como inimiga, e sim como consequência natural de uma base que está sendo questionada. E o problema não é a dúvida existir. O problema é não saber lidar com ela. Porque quando você não entende esse processo, a dúvida deixa de ser um caminho para aprofundamento e começa a se tornar um fator de enfraquecimento. E é aí que a fé começa, de fato, a oscilar. O espaço onde a dúvida começa a crescer, quando a base começa a ser questionada, surge um espaço. E esse espaço não é vazio, ele é preenchido. A questão é, por quê? Porque a mente não tolera lacunas por muito tempo. Quando algo deixa de fazer sentido, ela tenta imediatamente completar. E na ausência de respostas claras, ela começa a gerar hipóteses. E se isso não for como eu pensava? E se eu estiver errado? E se nada disso for real como eu acreditava? Perceba, a dúvida não surge do nada. Ela nasce da tentativa de entender, sem ter ainda clareza suficiente. E isso não é, por si só, algo negativo. O problema é quando você interpreta a dúvida como um sinal de fracasso. Porque, nesse momento, você para de investigar e começa a se defender. Tenta bloquear o pensamento. Evita refletir. Ignora o desconforto. Mas aquilo que é ignorado não desaparece. Se acumula e começa a agir nos bastidores. A dúvida cresce em silêncio. Ela não precisa ser barulhenta. Basta estar presente, sem ser tratada. E aos poucos, ela começa a afetar sua confiança. Você já não se posiciona com a mesma firmeza. Já não tem a mesma segurança nas decisões. Já não sente a mesma estabilidade interna. E isso gera uma sensação estranha. Você ainda acredita, mas não com a mesma convicção. E essa oscilação cansa, porque você fica dividido. Parte de você quer continuar, outra parte começa a questionar. E sem perceber, você entra em um estado de instabilidade contínua. Mas aqui está o ponto central. A dúvida não é o problema principal, ela é um sinal. Um indicativo de que algo precisa ser aprofundado. O erro está em ignorar ou combater sem entender. Porque, quando isso acontece, você entra em um caminho que enfraquece ainda mais a sua fé. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem sem perceber. O erro que faz sua fé enfraquecer ainda mais. Quando a dúvida aparece, a reação mais comum é tentar anulá-la. Forçar pensamentos positivos. Repetir frases prontas. Ignorar o conflito interno. Como se a fé pudesse ser mantida pela negação do que está acontecendo. Mas isso não fortalece. Isso desconecta, porque você cria uma divisão interna. Por fora, afirma uma coisa. Por dentro, sente outra. E essa incoerência gera desgaste. Você tenta sustentar uma imagem de firmeza, enquanto internamente existe instabilidade. E isso cansa. Cansa manter algo que não está alinhado. E com o tempo, essa tentativa de forçar fé começa a produzir o efeito contrário. Você se afasta ainda mais. Não da fé em si, mas da autenticidade. Porque passa a viver uma fé que não corresponde ao que realmente está acontecendo dentro de você. E isso impede o crescimento. Porque crescimento exige verdade, exige olhar para o que está acontecendo, sem distorcer, sem maquiar, sem fugir. E aqui está o erro central. Tentar fortalecer a fé, sem entender o que está enfraquecendo, é como tentar sustentar uma estrutura, sem olhar a base. Você pode até manter por um tempo,
mas não se sustenta e, eventualmente, cede. Por isso, antes de tentar recuperar intensidade, antes de buscar sentir algo novamente, existe um passo que não pode ser ignorado. Um passo simples, mas decisivo. Parar, observar e entender. O que você precisa fazer antes de tentar fortalecer sua fé? Existe uma tendência natural de querer resolver rápido. Sentiu que a fé enfraqueceu? Já tenta recuperar. Busca mais conteúdo. Ora mais. Tenta voltar ao normal. Mas essa pressa pode ser um erro, porque você tenta fortalecer algo, sem compreender o que está acontecendo com ele, e isso prolonga o problema. Por isso, o primeiro passo não é agir, é perceber. Perceber com honestidade, sem julgamento, sem pressão, olhar para dentro e reconhecer: o que mudou em mim? O que deixou de fazer sentido? O que eu estou evitando encarar? E isso exige coragem, porque nem sempre a resposta é confortável, mas é necessária. Porque clareza vem antes de direção, e sem clareza, qualquer tentativa de fortalecimento é superficial. Quando você para e observa, algo começa a se organizar. Pensamentos que estavam confusos começam a ganhar forma. Sentimentos que estavam misturados começam a se separar. E aos poucos, você começa a entender o que é dúvida real, o que é desgaste emocional, o que é falta de compreensão, o que é apenas influência do momento. E isso muda completamente a forma como você lida com a situação. Porque agora você não está mais reagindo, você está compreendendo. E compreensão traz estabilidade. Mesmo que ainda não existam todas as respostas. E é exatamente a partir desse ponto que a fé pode começar a ser reconstruída. Mas não da mesma forma que antes, não baseada em repetição, e sim em algo muito mais sólido. Uma construção que começa de dentro e não de fora. Reconstruindo a fé de dentro para fora, depois de parar, observar e entender o que está acontecendo, você percebe algo essencial. A fé que você tinha antes não pode simplesmente ser recuperada. Ela precisa ser reconstruída, mas dessa vez, de dentro para fora. Porque antes, talvez, ela estivesse muito apoiada no externo, no ambiente, nas palavras que você ouvia, na rotina que você seguia. E isso tem valor, mas não sustenta sozinho. Quando a base começa a ser construída internamente, tudo muda. Porque agora você não acredita apenas porque aprendeu. Você começa a acreditar porque entendeu. E isso transforma a qualidade da sua fé. Ela deixa de ser dependente e começa a se tornar consistente. Mas essa reconstrução não é instantânea. Ela acontece em camadas. Você revisita o que acredita. Questiona o que nunca tinha questionado. Aprofunda o que antes era superficial. E isso, no começo, pode parecer desconfortável, porque envolve desconstrução. Mas é exatamente isso que fortalece. Porque aquilo que permanece depois de ser questionado se torna mais sólido. E aquilo que não se sustenta abre espaço para algo mais verdadeiro. E aos poucos, a fé deixa de ser algo que você tenta manter e passa a ser algo que começa a fazer sentido de forma natural. Sem esforço forçado, sem repetição vazia, mas com coerência interna. E isso cria um novo tipo de estabilidade, não baseada em emoção, mas em entendimento. E é aqui que muita coisa começa a mudar. Porque você percebe que o problema nunca foi sentir menos. Foi não ter uma base suficiente para sustentar quando o sentimento diminuía. E isso nos leva a um ponto que muda completamente a forma como você enxerga a fé. A diferença entre sentir fé e viver pela fé. Uma das maiores confusões é acreditar que fé é algo que você precisa sentir o tempo todo. Se sente forte, está bem. Se não sente, algo está errado. Mas isso não se sustenta, porque emoções oscilam. Elas variam com o dia, com o contexto, com o que você está vivendo. E se a sua fé depende disso, ela sempre será instável. Por isso existe uma diferença fundamental. Sentir fé e viver pela fé. Sentir fé é emocional. É momentâneo. É variável. Viver pela fé é decisão. É direção. É escolher continuar, mesmo quando o sentimento não acompanha. E isso não significa frieza. Significa maturidade.
porque você não ignora o que sente, mas também não se submete completamente a isso. Você entende que o sentimento faz parte, mas não define tudo. E isso traz liberdade, porque você deixa de se cobrar por sentir sempre da mesma forma. E passa a focar no que realmente sustenta, o posicionamento. Você pode ter um dia difícil, e ainda assim continuar. Pode não sentir intensidade, e ainda assim permanecer. E isso fortalece a fé de uma forma muito mais profunda, porque ela deixa de depender de picos emocionais e passa a ser construída na constância. E essa constância não é visível na maioria das vezes. Ela acontece em silêncio, nos bastidores da sua vida. O processo silencioso de fortalecimento que ninguém vê, existe uma parte do crescimento que quase ninguém valoriza, porque ela não aparece, não é intensa, não é emocional, não é perceptível de forma imediata. Mas é exatamente ali que a fé se fortalece. Nas pequenas decisões. Na escolha de continuar mesmo sem sentir. Na decisão de não desistir mesmo com dúvida. Na constância que ninguém vê. E isso no começo parece pouco. Parece que nada está acontecendo. Mas está. Porque consistência constrói estrutura. E estrutura sustenta. Cada vez que você não recua, cada vez que você não se entrega ao desânimo, cada vez que você continua, mesmo sem clareza total, você está fortalecendo algo interno. E isso não depende de emoção, depende de repetição consciente. E com o tempo, isso começa a gerar estabilidade. Você já não oscila como antes, já não se perde com a mesma facilidade, porque existe uma base sendo formada, e essa base não é visível no início, mas se torna evidente depois. Quando situações que antes abalariam você já não têm o mesmo efeito. E isso revela algo importante. O fortalecimento real da fé não é barulhento, ele é silencioso, mas profundamente transformador. E é esse processo que leva você a um novo nível. Um nível onde a fé deixa de ser frágil. Quando a fé deixa de ser frágil e se torna inabalável, existe um ponto em que algo muda. Não porque todas as dúvidas desapareceram, não porque tudo ficou claro, não porque você sente o tempo todo, mas porque existe estabilidade, uma firmeza que não depende mais do momento. Você ainda pode ter perguntas, mas elas não destroem sua base. Ainda pode enfrentar dias difíceis, mas não perde a direção. Ainda pode não entender tudo, mas não se desestrutura por isso. E isso é uma fé mais madura, mais real, menos dependente do externo, mais sustentada internamente. E essa mudança não acontece de forma repentina. Ela é construída ao longo de cada escolha consciente, de cada momento em que você não voltou atrás, de cada vez que decidiu continuar, mesmo sem sentir. E quando você olha para trás, percebe, aquilo que parecia fraqueza era, na verdade, processo. Aquilo que parecia perda era reconstrução. E a fé que você tem agora não é a mesma de antes. Ela não é mais baseada apenas em emoção, nem apenas em repetição. Ela é baseada em algo mais profundo: consciência, entendimento e posicionamento. E isso a torna muito mais difícil de ser abalada. Mas existe um ponto que ainda pode comprometer tudo isso, se não for entendido com clareza. Por quê? Mesmo com uma fé reconstruída, existe algo que pode enfraquecer tudo silenciosamente. Os pensamentos que você permite permanecer dentro de você. E é exatamente isso que vamos explorar a partir daqui.